Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, como eu falei ontem, é a segunda parte de 3 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, vem comigo que hoje nós vamos falar sobre o artigo 232, certo? E esse artigo, ele vai falar exatamente sobre como é a questão da criança e do adolescente sobre uma autoridade, seja ela qual for, desde os pais até um guarda, uma vigilância, um diretor, um professor. A gente vai ver tudo isso e quais as penas para o excesso dessa autoridade, tá? Mas antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você sabe que precisa. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu contato de Instagram, tá? E bom também... dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Então, essa é a segunda parte, nós vamos ver lá a questão do artigo 232, como eu estava falando antes. Tem um material completinho sobre todos os materiais didáticos que a gente falou na última semana e também agora sobre o ECA. Depois que acabar essa fase, que vai ser amanhã, com o artigo 245, a gente vai entrar no conteúdo específico, tá? Daí, da parte, eu vou fazer da minha parte, que é de Ciências e Biologia, tá? Vou fazer 2 provas discursivas e 2 de conhecimentos específicos, assim como eu fiz no PSS, tá? Então, assim, fiquem ligadinhos, porque é muito importante para você, seja da área, qual área você for, você dominar esses conhecimentos da sua área. Por quê? Porque são esses conhecimentos que vão ser cobrados na prova discursiva, tá? Que você lembre que você tem que fazer a parte de 10 a 15 linhas. E lembre-se, o que vai pensar mais? Fazer as questões? Sim. Então, a gente já vai começar, eu pelo menos vou começar a treinar a parte de fazer as questões e fazer a resolução dos exercícios. Quanto tempo eu vou demorar? Por quê? No meu caso, eu vou ter 5 horas e meia para fazer essa prova. Por quê? Porque eu sou 2 matérias, tá? Ciências e Biologia, são 2 áreas. Tanto uma para o Fundamental 2 e outra para o Ensino Médio. Então, você que também tem 2 matérias, se liga aí, que eu também vou dando umas dicas. E lá no meu perfil do Instagram, já tem várias dicas que eu falo desde o ano passado. Vou colocar dicas novas também. Pretendo começar a gravar Reels falando de dicas que deram certo pra mim. Tanto é que eu consegui uma boa colocação no PSS, tá? Então, se você já me acompanha desde o ano passado, que bom que você continua aí. Se você entrou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E bora lá, qualquer dúvida, pode deixar comentário aqui, pode mandar lá no direct do meu Instagram, é melhor porque eu consigo responder melhor. Ou melhor ainda no meu WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 232. Ele diz o seguinte: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Já começou pesado, né? A gente está aqui falando sobre submeter a criança ou adolescente quando estiver sobre a sua autoridade, sobre um guarda, sobre uma vigilância. A sua autoridade pode ser você, professor, pode ser o diretor, pode ser, enfim, a um vexame ou um constrangimento, tá? E ela tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Ano passado caiu no PSS. Numa interpretação sistemática da Lei nº 8.069 de 1990, a gente percebe que o dispositivo ele abrange não apenas os casos em que o dever de guarda decorre expressamente da lei, como nos casos da guarda propriamente dita, a tutela, a equiparação de dirigente da entidade de acolhimento institucional ou guardião, ou como atributo natural do poder familiar, tá? Aqui ele está falando num todo. Mas também toda e qualquer situação em que um adulto se coloca na posição de autoridade, ó, aspas,
e ou de cuidador de uma criança ou adolescente, como é o caso do policial quando da apreensão da criança ou adolescente em flagrante de ato infracional, o professor ou diretor da escola onde a criança estuda, tá? Então, todas essas situações. O crime em questão pode estar caracterizado quando da violação dos direitos relacionados lá no artigo 15 a 18, tá? E no inciso 2, 109 e 178 do ECA, tá? Dentre outros. O sujeito ativo será o pai, mãe, tutor, guardião, dirigente da entidade de acolhimento familiar, policial, membro do Conselho Tutelar, Ministério Público ou Poder Judiciário, comissário de vigilância da infância e da juventude, professor, diretor da escola ou qualquer outra pessoa que detém autoridade em relação à criança ou adolescente, assim como as pessoas encarregadas de sua guarda, tá? Ou vigilância. Então, esse artigo se trata de qualquer pessoa que esteja cuidando de uma criança ou de adolescente e que de alguma maneira faz com que excede sua autoridade e faz com que essa criança ou seu adolescente passe por uma situação de constrangimento, de vexame, tá? Para a caracterização de infração aqui tipificada em tese, não há necessidade de que o agente use de violência, viu? É uma questão de violência aqui, ou ameaça grave, tal qual ocorre com o tipo penal lá no artigo 146, tá? Dada a ascendência natural que o mesmo exerce em relação à criança ou adolescente. Então, a gente vai ressaltar o seguinte, que é perfeitamente admissível o concurso material entre este e outros crimes tipificados no ECA, tá? Ou na lei penal. Nesse sentido, atenção, o agravo regimental em conflito negativo de competência, justiça estadual e juizado especial criminal, denúncia que acusa a mãe de menor de submetê-la a vexame e constrangimento e maus tratos, lá no artigo 136, pretensão da Defensoria Pública da União de alterar a tipificação feita da inicial e de declaração de nulidade do processo por ausência de fundamentação da decisão que acolheu a referida competência, definida pela soma das penas máximas cominadas aos delitos, jurisprudência deste STJ, regimental desprovido. Então, as situações são o seguinte: primeira, subsumindo-se a conduta em tese, a capitulação legal dada pelo Estado ao oferecer a denúncia não pode ser acolhida a pretensão da douta e diligente Defensoria Pública de anulação da ação penal, tá? Cabe a quem? Ao juízo competente no decorrer da ação verificar a procedência das alegações para formar o seu convencimento sobre eventual condenação ou absolvição ou mesmo corrigir a eventual capitulação legal feita pela acusação, tá? Então, é o juiz que vai definir se realmente aquilo que aconteceu ali foi uma questão de vexame, uma questão de constrangimento ou não, tá? Ademais, como falado, o acusado defende-se dos fatos, né? Então, a pessoa que estiver sendo acusada, seja ela quem for, ela vai poder se defender dos fatos que vão estar sendo acusados ali e não da tipificação feita da denúncia, ou seja, vai ter a denúncia, porém, a outra parte também vai poder se defender. Segundo ponto, na defesa dos interesses da denunciada e de sua filha, que no caso é a própria vítima, aí vai ocorrer, se for assim o caso, uma nova audiência e uma tentativa de intimação das partes deverá ser realizada pela Justiça, tá? Tais providências poderão ser requeridas pela Defensoria atuante em primeiro grau,
de jurisdição que, por estar mais perto dos fatos, terá condição de encaminhar o processo, tá? Então, o primeiro ponto é a quem cabe a acolhida da denúncia, né? Depois, né, e quem cabe decretar se foi ou não é o juiz. A segunda parte, a questão da defesa, sendo ela feita pela filha, né, ou filho, aí é feita uma nova audiência para uma questão de verificar se realmente foi, não foi, né? E terceiro, o fato é que, como bem frisou a decisão agravada, no caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação de competência do juizado especial criminal será o resultado da soma no caso de concurso material, ou a exasperação na hipótese de concurso formal ou crime continuado, tá? Das penas máximas dos delitos, se for concretizado mesmo, é até superior a 2 anos e vai ficar afastada a competência, afastada a competência do juizado especial, tá? Caso a criança. Quarto, agravado regimental desprovido, tá? Então, essa questão, então, assim, o artigo 232 fala, basicamente, qual é a pena para o adulto, né, seja lá desde os pais naturais mesmo, até professores, policiais, né, enfim, seja ela qual for a autoridade, qual é a pena para se fazer um adolescente, uma criança passar por constrangimento e vexame. Então, é até de 6 meses a 2 anos de prisão, certo? Beleza? Então, esse é basicamente, as outras coisas que a gente foi lendo foi basicamente que, se tiver a denúncia, ok, a única pessoa que pode dizer se aquilo foi ou não, além da vítima, pode ser, além da pessoa que denunciou, pode também, é o juiz, né? Mas, mesmo tendo toda essa parte, também tem a parte da defesa do pai, do responsável, da autoridade que foi denunciada, e já é um processo até ser levantados fatos pelo Ministério Público, né, como a gente foi falado ontem. Então, cuidem muito, as crianças e adolescentes estão amparados pela lei. Você, professor, saiba muito bem essa lei para você saber certinho quais são os seus direitos, quais são os direitos da criança, tá? Então, é isso. Amanhã a gente vai falar sobre o 245, que é basicamente a primeira parte sobre as infrações administrativas. A gente começou hoje falando um pouquinho sobre essa questão das denúncias, porque a gente falou no 232 sobre as denúncias. Porque ontem a gente estava falando sobre que tipo de caso você deve falar ou não para o Conselho Tutelar e quais situações você deve levar para o Ministério Público, porque é ele que faz essas investigações, tá? E hoje a gente já comentou um pouquinho sobre esses casos e as penalidades, beleza? O material completo vai estar lá na plataforma, tá? Completinho, até com mais artigos, com mais atualizações para vocês. É muito tranquilo, tá bom? É só você me chamar. O valorzinho, assim, como fala, o valor de uma pizza, tá? Para você adquirir essa apostila, e vai ter os vídeos para você acompanhar também. Dá tempo ainda, a gente tá hoje no dia 23 de maio, então vamos comigo que ainda tem, um longo caminho ainda para estudar. E um pouquinho por dia, 1 horinha, eu estudo 1 horinha por dia, que é o que eu consigo, porque daí eu tenho que fazer mais as matérias da faculdade que eu tô fazendo agora, e depois dar uma ajeitada nos conteúdos para minha aula à tarde, mas a gente vai conciliando, também e tendo os nossos final de semana com a nossa família, e é isso. Beijo grande, não se esquece de se inscrever aqui, de curtir esse vídeo,
E fui! E até amanhã!